Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luana. Eu vou estar finalizando nesse momento a aula de poluição aquática e a partir desse momento nós estaremos dando foco em alguns estudos de caso, sendo um regional, outro nacional e por último de impacto internacional. Bom, como essa aula é voltada para alunos que residem em Rio Grande e tudo mais, tem um vínculo com a cidade de Rio Grande, localizada no Rio Grande do Sul, é importante a gente ter o conhecimento de um estudo de caso, né, que ocorreu na cidade. Então, basicamente, é a respeito da emissão de esgotos que havia na Coroa do Boi. Tudo isso começou quando teve um emissário que foi construído em 1917. Lembrando que eu mencionei a questão dos emissários, né, especificamente dos emissários submarinos, na aula a respeito de fontes de poluentes. Bom, esse emissário ele foi construído e ele se prolongava, até hoje, né, se prolonga, a 80 metros da margem do Saco da Mangueira, como está indicado na setinha vermelha, onde se localiza este emissário. Bom, ele foi desativado desde 2004 e foi trocado por uma estação de tratamento de esgoto de Navegantes, que localiza no bairro do Parque Marinha, em Rio Grande. E o grande problema dessa emissão de esgoto que havia na Coroa do Boi é que tinha uma intensa poluição orgânica das águas em torno. E isso, consequentemente, prejudicava não somente as águas, não somente a biota, como também os habitantes, especificamente do bairro de Santa Teresa. E esses habitantes, eles pertenciam à região periférica da cidade. Então, consequentemente, tinha um impacto na qualidade de água que eles consumiam e fora também algumas atividades que haviam da região. Bom, e basicamente essa poluição ela ficava mais visível, né? Ela se transformou numa enseada de sedimento contaminado, principalmente isso era observado no período de estiagem e no período de vazante do estuário da Lagoa dos Patos. Então, até também às vezes apresentava um mau cheiro, e o ambiente estava totalmente contaminado, totalmente poluído. Tanto que foi feito um estudo, e sendo que, para se ter noção de como a biota ela foi atingida, há somente 3 espécies que toleram essas condições, que são de 2 poliquetas e um molusco gastrópode. Então, houve essa desativação desse emissário. Entretanto, infelizmente, ainda está havendo uma recuperação desse ambiente e, infelizmente, também não somente esse problema, como também outras fontes de poluição estão ocorrendo, não somente nessa região, como também em diversas partes de Rio Grande e tudo mais, por causa também da problemática de tratamento de esgoto e tudo mais. Agora vamos para um problema que ocorreu, que teve uma repercussão nacional. Bom, acho que quase todos, né, souberam sobre essa questão que ocorreu do surgimento de manchas de petróleo, manchas de óleo ao longo da costa nordestina, o que foi bem trágico. E sendo que 5 meses depois, né, no caso eu peguei esses dados, após 5 meses ter ocorrido esse acidente ambiental. Então, no total foram 9 estados do Nordeste que foram impactados pelas manchas e 2 estados do Sudeste, que no caso foi o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, também foram atingidos pelas manchas de petróleo. O primeiro registro dessas manchas foi no dia 30 de agosto de 2019, no estado da Paraíba, em 2 praias. E no total, basicamente, foram 1.004 localidades atingidas por essas manchas de petróleo. E como a gente estudou, né, ao longo dessa aula, a gente sabe que esse problema ele vai atingir muitas coisas.
Então a biota foi totalmente atingida, tanto que surgiam animais que infelizmente morreram intoxicados, estavam cheios de mancha, não conseguiram sobreviver. Alguns eles tiveram a sorte de terem sido socorridos a tempo e com isso diversas instituições, ONGs, as universidades se mobilizaram para poder fazer um tratamento nesses animais. E fora também pessoas, né, não somente os órgãos ambientais, como também pesquisadores e até as próprias pessoas dos locais, né, atingidos, pescadores, moradores e tudo mais, se mobilizaram para poder haver essa remoção dessas manchas de petróleo. Tanto que, infelizmente, tiveram alguns que eles apresentaram intoxicação, apresentando mal-estar e muita falta de ar. E fora que as atividades, infelizmente, de pesca e turismo, elas foram também atingidas. Então, esse problema não foi somente atingido o ecossistema, mas isso também respingou na sociedade. E isso impactou diretamente o Nordeste. Havia a suspeita a priori, né, que era um navio de origem venezuelana, entretanto, agora está a investigação rondando a respeito de um navio grego que, na verdade, foi o responsável de ter despejado esse óleo. Então, foi um acidente horrível, porque, afinal, as praias do Nordeste, elas são muito reconhecidas pelas belezas que elas possuem, pela fauna, pela flora que possuem, e ter tido esse tipo de acidente foi algo muito impactante para todo mundo. E isso atingiu também a questão do turismo, né? Porque diversas pessoas de várias partes do Brasil, elas visitam o Nordeste à procura e tudo mais de uma paisagem diferente e infelizmente aconteceu isso, né? Foi muito triste. Esse quadrinho sobre os fatos sobre manchas de óleo foi do site do Aos Fatos e isso aí era um resumo da situação em novembro. E esse GIF da contaminação das praias, como vocês até devem estar prestando atenção, é o levantamento de 40 dias após o acidente. Ou seja, é de outubro, né? Vai até meados de outubro. Mas é basicamente isso. Bom, e agora a gente vai para um estudo de caso que é de repercussão internacional, que são, infelizmente, os famosos bolsões de lixo, né, favorecidos pelos giros oceânicos. E a gente sabe também da questão da ilha de plástico do Pacífico, né, as manchas, as grandes manchas de lixo do Pacífico, que infelizmente cada vez mais aumentam. Então eu peguei algumas coisas bem interessantes, alguns dados interessantes sobre essas manchas. Então, 8 milhões de toneladas de plástico são despejados nos oceanos a cada ano, sendo que 1 milhão e 600 mil quilômetros quadrados é a área atual da grande mancha de lixo do Pacífico, ou seja, essa que a gente vê aí perto da costa dos Estados Unidos, sendo que ela é quase 2,5 a área da França. Então é algo bem considerável, algo bem preocupante. 0,5 centímetros é o tamanho máximo da maioria dos fragmentos encontrados na mancha. Então, o macroplástico e microplástico, nanoplástico, os tamanhos variados são encontrados e a gente sabe que isso, infelizmente, é ingerido pela biota que habita, né, nessa região do Pacífico. Então, é preocupante porque o plástico ele demora 450 anos para se decompor totalmente. Então, isso é um problema de longo prazo, é um problema que vai se estender de gerações em gerações e pode haver um grande risco de haver um colapso na situação dos nossos oceanos. 3 vezes mais poluídos com plástico deverão estar os mares até 2025. Até inclusive saiu uma matéria que até meados de 2050 terá mais plástico do que peixes no oceano.
A gente sabe que toda essa questão da poluição, pessoal, isso tudo volta para a gente. Não é algo que é um problema que a gente pode deixar para lá. Não pode ser negligenciado. Bom, 80 mil toneladas de plástico aproximadamente estão na mancha e 1,8 trilhões de peças flutuam nessa mancha. E havendo toda essa feiura desse ambiente. Então, pessoal, esses foram os 3 casos que eu queria trazer a vocês. São casos bem preocupantes e tudo mais, né? Foram casos que englobam resíduos sólidos, resíduos biodegradáveis, contaminantes, orgânicos e inorgânicos. Então, grandes são os casos de poluição aquática e a gente sabe que isso atinge consequentemente a sociedade. Então, não é algo que possa ser negligenciado, não é algo que possa ser ignorado. Deve sim haver um gerenciamento, uma seriedade na hora de tratar esses problemas, e isso vai valer de cada um. Por isso, até inclusive eu me esqueci de falar uma coisa. Quando foi tratada a Política Nacional dos Recursos Hídricos, o grande marco sobre a questão do gerenciamento dos recursos hídricos é que a preservação da água, da qualidade ambiental, ela vai valer não somente dos governos, mas também de cada um de nós. Então, nós devemos ter um consumo consciente da água, devemos ter todo esse cuidado da questão do descarte de resíduos que nós geramos, devemos sim nos manter informados quanto à questão de diversos problemas que podem estar ocorrendo, tanto de caso regional, nacional e internacional, e isso entristece bastante toda essa situação. Então, eu queria agradecer a atenção de vocês nessa aula de poluição aquática. Eu espero que as coisas tenham ficado claras. E qualquer coisa que vocês tenham dúvida, por favor, me mandem e-mail. Espero que tenha ficado claro. E sempre deem pesquisada na fonte de informações. Sempre tenham cuidado de onde que as informações são tiradas. E é muito bom a gente se manter informado, pessoal. E é muito bom a gente levar a sério essa questão do meio ambiente ser preservado, porque isso vai refletir nas próximas gerações. Obrigada pela atenção e eu espero que tenha sido um momento proveitoso para vocês, assim como foi para mim, para ensinar, para dar essa aula sobre poluição aquática. Até uma próxima.